Olá, professor! Hoje o nosso vídeo é sobre podcast, de forma mais específica, como que a gente faz para criar um podcast usando a ferramenta Anchor. É uma ferramenta extremamente simples para ser utilizada, pode ser utilizada tanto via computador, né, via desktop, quanto também via celular, fica a seu critério, né, a maneira que você se sentir mais à vontade em gravar, e vocês vão ver que é extremamente simples de a gente criar podcasts para as nossas disciplinas. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela? Então, pessoal, estamos aqui na tela inicial do Anchor, né? Então aqui, ó, anchor.fm é o site dele. Se vocês procurarem no Google, vai ser um dos primeiros resultados, tá? Não sei dizer para vocês o porquê da minha página estar em inglês aqui, talvez a de vocês esteja em português, mas a gente vai fazer todo o processo aqui e vocês vão ver que é extremamente simples, tá? É sequencial, então é tudo sequencial, a configuração, as gravações que você pode fazer. Vocês vão ver que é muito fácil de a gente fazer essa gravação. Então aqui, gente, ó, primeira coisa, tá? Nós vamos criar uma conta nele. Então eu dou um get started aqui. Tá? Então ele está perguntando, né, para eu criar uma conta. Eu poderia aqui, ó, tá? Bom, na verdade aqui eu cliquei na opção de eu criar uma conta. Deixa eu voltar aqui inicialmente, ó. Vamos dizer que eu queira fazer um login e eu não tenha ainda uma conta, mas eu posso criar uma conta usando o Face, o Google, né, uma conta da Apple ou mesmo a minha conta no Twitter. Aquilo que a gente já está acostumado. No meu caso aqui, ó, eu vou fazer uma criação de conta com o meu e-mail. Eu não quero, digamos, fazer a ligação com nenhuma plataforma social minha. Então eu vou colocar aqui o meu nome, meu e-mail, criei uma senha. Vou colocar a minha data de nascimento, vou chutar uma data aqui. Digo que não sou um robô para ele e dou um sign up aqui. Então aqui, ó, estamos com a conta criada, né? A gente já entrou, né, na interface dele e ele está dizendo para mim aqui, ó, que você pode trabalhar sem problema nenhum no Anchor, mas antes de publicar o seu podcast, você precisa confirmar o seu e-mail. Né? Então ele mandou um e-mail para mim, por aquele e-mail que eu coloquei ali, eu preciso confirmar esse e-mail. Então eu vou fazer isso e já volto aqui. Então, confirmei o meu e-mail, tá? Então vocês estão vendo que aquela mensagem sumiu daqui. E agora a gente pode fazer, né, as nossas configurações. Então é importante entender uma coisa. Para esse e-mail que eu coloquei ali, para essa minha conta, eu posso criar um podcast. Tá? Então, assim, eu tenho um podcast que eu vou chamar, por exemplo, de Sala de Aula 3.0 e, obviamente, dentro desse meu podcast, eu posso ter inúmeros episódios, quantos episódios eu quiser. Tá? O que eu não posso com essa minha conta, né, é, por exemplo, criar um podcast que eu vou chamar de Sala de Aula 3.0, depois criar um podcast que eu vou chamar o podcast do Marco. Né? Eu não tenho como fazer isso. Se eu quiser criar outro podcast, eu preciso usar outro e-mail, né, para poder criar esse meu podcast. Então ele sempre vai estar ligado, né, àquele e-mail. Mas, obviamente, dentro daquele podcast eu vou poder criar inúmeros episódios, né, como é o nosso caso aqui. Então aqui, gente, ó, né, uma das coisas que a gente poderia fazer primeiro aqui, ó, né, é vir aqui, ó, no Update Settings, né, da gente, digamos, atualizar as nossas configurações aqui, tá? E que configurações seriam essas, né? O nome do meu podcast, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, podcast da Sala de Aula 3.0, né? Daria uma descrição dele, né? Do que se trata esse meu podcast. Se eu tenho uma arte, né, para aparecer no meu podcast, eu posso fazer isso, posso subir ela, uma arte que eu fiz no Canva ou em qualquer outra, né, qualquer outro software. Qual é a categoria dele? Bom, a categoria dele é educação, né? Depois eu poderia ser mais específico aqui, vou deixar como educação. Tudo isso para que depois, né, esse podcast seja indexado pelos mais diversos serviços de podcast. Vocês vão ver depois que uma vez que esse podcast é criado, ele automaticamente vai para o Google Podcasts, ele vai para o Spotify e assim por diante, né? Qual é a linguagem dele? Né? Então é português. Temos aqui ó, o português do Brasil. Tá? Se o conteúdo dele é um conteúdo ok ou ele é um conteúdo mais explícito, tá? O nosso aqui é um conteúdo clean, né? A gente não mexe em nada aqui. Sobre mim, então o Marco já pegou meu e-mail, né? Eu poderia modificar o meu site aqui.
Tá, então aqui, ó, ele gerou automaticamente uma URL para mim, ao qual eu não posso modificar. E se fosse o caso aqui, ó, eu poderia fazer ligação com as minhas plataformas sociais, né? Então isso fica tudo a cargo de vocês. E eu poderia, né, quer dizer, na verdade eu posso a qualquer momento apagar minha conta. Tá? Então, não gostei, não quero mais usar, para que isso não fique ativo, eu posso deletar. Feito isso, né, eu dou um save aqui. Tá? Então tá salvo. Vou voltar lá para o meu dashboard, né, para a minha área inicial. Tá? Então a gente já sabe que o nosso podcast, ó, ele está aqui, ó, é o podcast da Sala de Aula 3.0. A gente não botou nenhuma imagem, né, e tudo mais. Mas então agora a gente iria criar o nosso primeiro episódio, né, o primeiro episódio do nosso podcast. Tá? Então, como o próprio botãozinho está mostrando aqui, ó, New Episode. A gente clica aqui. E daí aqui, gente, vocês vão ver que é extremamente simples e é sequencial para a gente trabalhar, tá? Então aqui, ó, o que nós temos, né? O gravar, onde eu vou gravar a minha voz, tá? Eu tenho uma livraria aqui, que na verdade é um repositório de gravações que eu tenha feito por um acaso e que eu queira reutilizá-las, tá? Se eu sou usuário do Spotify Premium, tá? Se eu pago pelo Spotify, eu posso colocar músicas dentro do meu podcast. Só que o que vai acontecer em alguns casos, tá? A pessoa que vai ouvir o meu podcast, se ela, por exemplo, estiver ouvindo o Spotify Free, tá? Talvez ela não consiga ouvir a música inteira se eu colocar a música inteira. Então, quem vai conseguir ouvir a música inteira é somente quem tem o Spotify Premium, tá? Então, essa é uma opção que vocês podem testar depois. Eu, particularmente, não uso. Tá? Poderia botar mensagens aqui dentro do meu podcast, eu nunca usei essa opção, tá? Não uso. E as transições, tá? Por exemplo, entre um bloco e outro do meu podcast, que são pedacinhos de música livres, tá? Que eu poderia usar também, eu particularmente não uso, mas para você adicionar isso é muito simples depois da gente ver aqui, tá? Então, assim, ó, vamos dizer que a gente vai começar a gravação do nosso podcast, tá? A gente vai clicar em Record aqui. Ele está dizendo para mim, ó, que a gente vai usar então o microfone, que é o microfone meu padrão aqui, o microfone que eu estou usando. Então eu me preparo, ó, Start Recording Now. Está gravando. Então nesse momento ele está gravando a minha voz, tá? Então eu posso fazer uma introdução ao meu podcast, né, nesse primeiro bloco, ou já posso falar direto no conteúdo. Então isso fica a critério de cada um de vocês, né? Cada um vai moldando a maneira que vai fazer o podcast. Terminei de gravar, dou um stop. Vejam que agora, ó, ele está fazendo o upload, né, para a nuvem do Anchor, tá? Está processando, já disse que está ok, ó. Então, nesse momento, tá? Essa minha gravação aqui, ela está na minha livraria, ó. Eu gravei ela, mas não usei ainda. Se eu quero botar ela no meu episódio, ó, eu dou um sinalzinho de mais, clico no sinalzinho de mais aqui, ó. E pronto, ó, ela veio para cá. Então, o meu podcast nesse momento, ele tem 18 segundos, que é esse áudio que eu gravei. Se eu quiser ouvir ele aqui, ó, eu não sei se ele vai acabar aparecendo porque eu estou gravando o áudio, né? Mas vamos ver aqui. Não, está gravando. Então, nesse momento, ele está gravando a minha voz, tá? Então, eu posso... Então, parei aqui, tá? Então, vocês viram que ele tá gravando. O que mais a gente pode fazer aqui? Ó? Eu posso colocar uma musiquinha, digamos, um efeito sonoro de fundo. Isso é muito normal em podcast, né? Você está falando e você coloca um efeito de fundo. Ó. Então aqui, ó, ADD Background Music. Se eu clicar aqui, ele abre essa janelinha para mim, onde nós temos várias categorias, né, que você pode testar, né, e ver aquela que é mais interessante para o podcast que você está gravando. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um dramático aqui, ó, Celestial Navigation, né? É legal esse efeito pro meu podcast? Se eu achar legal, ó, dou um OK aqui, clico e aplico. Então, agora, ó, ele está aplicando esse efeito no meu podcast, né, naquele pedacinho, né, naquele pedacinho de som que a gente gravou. Então tá aqui, ó, se a gente der um teste, fizer um teste agora, ó. Não, está gravando. Então, nesse momento, ele está gravando a minha voz, tá? Então, eu posso... Então, vocês viram ali que é a mesma gravação que eu tinha feito, só que agora ele manteve aquele efeito sonoro no fundo. E esse processo, gente, eu vou fazendo, né? Vou construindo o meu podcast. Ó, ele tem, né, 27 segundos aqui.
Vou gravar um novo pedaço, mesmo procedimento, ó, dou um start, tá gravando a minha voz aqui, tá? Então gravei, dou um stop quando eu terminei, tá fazendo o upload aqui para a nuvem, deu aqui, ó, dou um ok, mais um pedacinho no meu podcast, tá? Então assim eu vou construindo o meu podcast. Eu não preciso gravar, né? Eu vou fazer um podcast de 20, 30 minutos, eu não preciso gravar tudo numa sequência, né? Então a gente pode gravar em pequenos pedaços, até porque se eu errar alguma coisa, eu só regravo aquele pedaço ao qual eu cometi algum erro, né? Então não vejam que é bem sequencial mesmo. E uma coisa importante, né? Diferente dos vídeos, onde a gente sabe que a retenção relacionada a vídeos é entre 3 e 4 minutos, né, dependendo do conteúdo, no podcast, os alunos, né, as pessoas que vão ouvir, elas aceitam uma durabilidade muito maior. Então, nas minhas disciplinas, eu gravo podcast para os meus alunos e os meus podcasts têm na média de 20 a 30 minutos. E os alunos gostam bastante, porque a dinâmica de você assistir, né, de você ouvir um podcast, ela é bem diferente de vídeo, né? Podcast você está no seu celular, está no ônibus, está, né, no momento que você está na academia e tudo mais. Então, é muito mais, digamos, prático você ouvir um podcast, né? Do que você ouvir um vídeo, do que você ver um vídeo. Então, você tem que estar na frente do dispositivo. Geralmente, o vídeo está relacionado à imagem, né? E o podcast somente ao áudio. Então, ele se torna bem mais interessante. Tá? Claro, bem mais interessante dependendo daquilo que eu quero, né? Daquilo que eu quero fazer. Se eu estou demonstrando alguma coisa, né? E as pessoas precisam visualizar, obviamente, o vídeo é mais interessante, tá? Então aqui, ó, né, montei meu podcast como um todo, dou um save nesse episódio, aí ele vai para o próximo passo, que é o quê? Né, então, lembrem que a gente criou o podcast da Sala de Aula 3.0, então esse episódio, né, esse episódio é sobre o quê? É sobre redes sociais. Né, então, esse episódio é sobre as redes sociais, dou uma descrição dele aqui, tá? Quando que ele vai ser publicado? Ele vai ser publicado hoje, agora. Então não preciso modificar, ou eu poderia, né, digamos, agendar a publicação desse podcast. Feito isso, vamos descendo aqui, ó. Tem algumas opções do Spotify, tá? Então, como eu fazer enquetes, mas isso vai funcionar só no Spotify. Particularmente, eu nunca utilizei, tá? Aqui nós temos a opção, ó, de customizar esse meu episódio visualmente, né, para quem vai estar consumindo ele lá na plataforma do Spotify, por exemplo. Bom, ele é a primeira temporada e ele é o primeiro episódio, né? Então, quando eu gravar o próximo episódio, vai ser a primeira temporada, o episódio 2 e assim por diante. Nas minhas disciplinas, né, sou professor do ensino superior, então as minhas disciplinas são semestrais. Então, no primeiro semestre a primeira temporada, já no segundo semestre a segunda temporada. Né? Então, as outras temporadas ficam disponíveis para os alunos de um semestre e outro, eles podem ouvir, mas obviamente os conteúdos mudam. Né? Eu poderia aqui, ó, fazer um upload, né, de uma arte, né, desse episódio, né, feito no Canva, aonde eu quisesse, tá? Aqui ele está perguntando para mim, né, se isso que eu estou gravando é um trailer de alguma coisa ou ele é um episódio, né, realmente é o episódio. No nosso caso é o episódio, né, conteúdo clean, né, não tem nada explícito ali. Então, feito isso, ó, a gente dá um next novamente. Tá? Aí novamente ele volta, né, para confirmar como é o primeiro que a gente está fazendo, ele volta para a gente confirmar aquelas informações que a gente fez lá no início, né? Qual é o nome, qual é a descrição, categoria, qual é a língua. A gente dá um continue, porque já está tudo ok. Se vocês não tivessem feito essa configuração lá no início, a gente estaria fazendo ela agora. Tá? Então não teria problema nenhum, alguém que entrou direto já foi direto gravar o episódio sem fazer a configuração. Não há problema nenhum. Então continue. Tá? Aí aqui, ó, como a gente criou o nosso podcast, tá? E o nosso podcast, a gente não subiu nenhuma arte para ele ainda, tá? Vocês lembram que ele já pediu isso 2 vezes para nós? Ele não vai deixar a gente subir o podcast sem ter uma arte. Então, assim, ó, como eu não tenho nenhuma foto para subir agora e nem nenhuma imagem, eu vou pedir que ele escolha uma para mim, ó. Choose one for me, tá? Achou aqui? Achei legal? Beleza, dá um continue. Então ele está mostrando para nós aqui, ó, tá? Ele jogou aqui em cima o podcast da Sala de Aula 3.0. Esse branco não combinou, vamos colocar um azul escuro aqui, ficou pior ainda, né? Vamos colocar um preto. Então a gente vai achando a cor que melhor combine aqui, tá?
vocês podem, né, cada um vai fazer do seu jeito, né? Ficou do jeito que eu queria, eu dou um update cover art, né? Então ele vai colocar essa capa como a capa do meu podcast. Que obviamente depois eu posso mudar a qualquer momento, né? Ó, então ele está dizendo que está ok, né? Então assim, ó, cumprimos todos os passos. Você está pronto para publicar? Então a gente publica, né? Então agora significa que que o nosso podcast vai para publicação. Então assim, ó, ele vai demorar um pouquinho para publicar, né? Digamos para colocar nos mais diversos serviços de podcast, mas o nosso podcast ele já vai estar disponível. Ó. Se eu der um continue aqui, ó, ele já está disponível. Ele vai ficar disponível no Spotify, tá? E tá aqui o endereço dele no Anchor, ó. Então, tá beleza. Então, nosso podcast está publicado, está funcional. Eu posso copiar, né, esse endereço aqui agora, mas se eu voltar aqui, ó, no dashboard, tá, voltar lá para o início, a gente já cumpriu, né, todo o processo, tá? Então, esse é o dashboard do nosso podcast. Se eu vier aqui, ó, em episódios, nós temos aqui, ó, o episódio 1, né, que é o episódio redes sociais, tem 33 segundos, tá? E se eu quiser passar isso para os meus alunos, por exemplo, né, ó, nos 3 pontinhos aqui, ó, copy, né? Copiei o link, e esse link vai para o WhatsApp, vai para ambiente virtual, vai para onde eu quiser. Os alunos, uma vez que eles entrarem, né, se eles são, por exemplo, usuários de Spotify, eles já podem automaticamente assinar, né, assinar o podcast que vai ficar disponível no Spotify deles. E aqui, ó, vou só abrir uma janela anônima, né, já que a gente já copiou o link, ó, né, o aluno que copiou o link, ele recebe dessa forma aqui, ó, tá? Então, ó, posso ir direto para o Spotify para ouvir, né, e aqui está o nosso episódio, ó, episódio de redes sociais. Se a gente der um play aqui, ele vai tocar. Tá? Então, vocês acabaram de ver, gente, assim, ó, aqui é muito simples, tá? Vocês viram que o processo ele é todo sequencial, né? Então, tenho aqui, ó, o episódio redes sociais. Vou gravar o segundo episódio. Mesmo processo, ó, novo episódio, tá? Voltamos para aquela telinha das gravações que a gente viu antes. Então, é tudo muito simples, muito sequencial, tá? E todo esse processo que a gente fez aqui no computador, no desktop, ele pode ser feito também no celular. Tá? Então é muito prático também a gravação no celular, é o mesmo processo, tá? Mesma coisa, mesmo funcionamento, basta você baixar o aplicativo do Anchor, né? Deixar no seu celular, você vai ver que é idêntico o funcionamento. Alguns vão achar mais interessante, mais fácil fazer no celular, outros no computador, né? Mas isso fica a critério de cada um de vocês. Então, pessoal, como vocês acabaram de ver, extremamente simples, tá? Desde do início da gravação, até você colocar os efeitos, até você fazer a publicação desse podcast no Google Podcasts, automaticamente no Spotify. Enfim, é uma ferramenta extremamente simples, tem uma utilidade muito grande, né? Então, como a gente falou, os arquivos, né, de áudio, né, os podcasts, né, as pessoas que ouvem, elas aceitam uma duração maior. É muito diferente de um vídeo, onde a gente sabe que a retenção ali fica em torno de 3 a 4 minutos, dependendo do vídeo. Já no podcast, por uma dinâmica de ser somente áudio, né? Então, durações maiores, 20 minutos, 30 minutos, né? Elas acabam funcionando muito bem para o nosso aluno. Então, se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal, né? Dê um like nesse vídeo, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.